Quando acaba a fase da descoberta da realidade, que a gente chama também de diagnóstico, aí começa a construção da estratégia em si. E a estratégia tem basicamente 5 grandes etapas. A primeira etapa é a construção da aspiração vencedora, aquilo que a gente chama de sucesso. A segunda etapa é a escolha dos campos que a gente vai jogar. Depois vem como é que eu venço em cada campo que eu escolhi jogar. E quais são as competências que eu tenho que desenvolver para poder jogar bem e os sistemas de gestão que vão me garantir que eu estou fazendo a coisa certa, que vão medir o que eu estou fazendo para definir se eu estou fazendo a coisa certa ou não. Essas são as 5 etapas da estratégia. Vamos falar então da primeira etapa da estratégia, que a gente chama da aspiração vencedora. A aspiração é uma etapa legal de fazer, porque ela é o nosso sonho grande. Mas não é só o sonho grande lá etéreo, é um sonho grande bem material. Ele tem que ser alcançável, ele tem que ser concreto, ele tem que servir de alvo para a gente. É aquilo que a gente quer produzir juntos como resultado do planejamento estratégico. É a nossa imagem de sucesso. Ela inclui resultados, ela inclui mercados, ela inclui linhas de produto, ela inclui inovação e ela inclui também aspectos da organização. Eu quero ser uma organização mais humana, eu quero ser uma organização mais veloz, eu quero ser uma organização mais potente. Então você pode falar tanto daquilo que você quer fazer lá fora, quer ter como resultado o que você faz lá fora, como daquilo que você quer construir aqui dentro. Uma boa aspiração vai balancear os 2 tipos de coisas. A construção da aspiração vencedora também tem um método. Não é? Claro que você pode usar outros métodos, mas tem um método que eu acho legal, que funciona super bem. A primeira etapa do método é construir o que a gente chama de equação estratégica. O que é uma equação estratégica? Quais são as perguntas que valem a pena ser respondidas antes da gente começar a sonhar, certo? E aqui tem uma história que é definir as perguntas certas. Quais são as perguntas que permitem a gente entender qual é o valor que a gente gera no mercado? Porque a aspiração vencedora tem a ver com o valor que a gente gera. Agora, em cada negócio, a pergunta correta especificamente é diferente. Se você é uma empresa de B2C, por exemplo, você tem lojas e tem um consumidor dentro da sua loja, as perguntas corretas vão ser envolvendo a jornada do consumidor. Como é que eu atraio o cara para a loja, como é que ele anda na loja, como é que ele é atraído pelo produto, como é que ele converte a atração em experimentação, experimentação em compra. Você vai explorar mais por aqui. As perguntas certas vão estar nesse campo aqui. Se você vende para o consumidor dentro do ambiente de e-commerce, é igual, porém digital. No negócio B2B é diferente, cara. No negócio B2B, você acaba fazendo a mesma coisa, mas com ferramentas muito diferentes. Aqui qual é o lance? O lance aqui é como é que eu abro o lead, como é que eu movo o lead para proposta, como é que eu movo proposta para negociação. Você vai usar alguma técnica de pipeline de vendas. Você vai atrair usando o inbound marketing, você vai converter de outra forma, você vai estabelecer relacionamento por canais de relacionamento pós-venda. As perguntas corretas, a equação estratégica sempre tem a ver qual o valor que eu gero e o que eu tenho dentro de casa que ancora essa produção de valor e qual é a estrutura de custos e, portanto, como eu ganho dinheiro. Isso define uma boa equação estratégica. A segunda reflexão importante no processo de construção da aspiração vencedora é o que a gente chama de grandes direções. Tá? E grandes direções não é uma coisa tão complicada assim, mas ela requer escolhas, efetivamente. Por exemplo, digamos que você seja um e-commerce de roupa e você quer se posicionar mais competitivamente dentro de um setor. Por exemplo, eu quero apontar mais potentemente em direção aos jovens. Eu quero vender mais para jovens. Eu acho que eu compito bem no mercado de jovens e vou ajustar a minha loja para ser uma loja muito competitiva no mercado jovem. Ao fazer isso, provavelmente, tem um outro consumidor, que é um consumidor mais maduro, que não compra roupa jovem, que não entende muito bem a linguagem jovem, que vai se sentir preterido. E, sinceramente, é assim mesmo. Ao você fazer a escolha de se posicionar competitivamente para o mercado jovem, você está abrindo mão de se posicionar competitivamente para um consumidor mais maduro. Essa troca é que o Porter chamava de trade-off. Ao escolher isso, você faz um trade-off. Você abre mão dessa outra posicionamento. Então, no processo de aspiração vencedora, está no centro dele essas escolhas de direção. Tá? Elas são extremamente importantes, são difíceis de fazer, são arriscadas de fazer, têm impacto de longo prazo. Normalmente, se você errar, a curva de correção não vai ser fácil de fazer, mas, sinceramente,
Esse é o ponto mais importante da aspiração vencedora, a escolha das direções estratégicas. Toda empresa serve a algumas pessoas, a alguns atores dentro do seu teatro, tá certo? Você tem os investidores, você tem os executivos, você tem os consumidores, você tem fornecedores, você tem uma série de pessoas que são impactadas pelo seu negócio, né? Que o seu negócio gera valor para elas. É muito bom no processo de aspiração você lembrar dessas pessoas, você pensar em cada uma delas, cada um dos atores para qual você gera valor e relembrar como é que eu gero valor para o investidor, como é que eu gero valor para o consumidor A, para o consumidor B, para o consumidor C, como é que eu gero valor para o fornecedor, como eu gero valor para o meu distribuidor, como eu gero valor para o representante. Cada um dos atores do seu negócio que são importantes, críticos do seu negócio, você tem que se relembrar como você gera valor para ele e, na estratégia que você está começando a criar, qual é a promessa de valor que você está disposto a fazer para esse cara. Uma aspiração vencedora tem que ser concreta. Não pode ser só um grande desejo, uma grande direção, essa e tal. Ela tem que ter definições, ela tem que ter métricas, ela tem que ter dimensões. Então, a gente vai crescer no mercado do Nordeste. Vai crescer quanto? 30%, 50%, 100%? A gente vai ajustar a empresa para vender mais para os jovens. Quanto? Quanto do mercado jovem você quer? Ou quanto o mercado jovem vai significar dentro do seu negócio? Qualquer direção que você estabeleça, qualquer coisa que você diga, eu vou fazer isso, tem que ter uma métrica. Essas são as métricas de sucesso. Isso que você vai medir depois. Todo o processo posterior de planejamento vai ser para fazer essas métricas serem atingidas. E quando você juntar esses últimos elementos todos, né, quem eu quero servir, em que direção eu vou, quais são as métricas de sucesso, você pode juntar todos esses elementos, botar numa única figura mental e nomear isso aí. Isso chama visão, tá? E visão muda cada vez que você planeja, tá? Visão é uma imagem futura da empresa num certo tempo, num certo nível de sucesso. Então, a aspiração, ela é onde você quer chegar. E a visão tangibiliza isso numa imagem concreta, objetiva, num tempo dado, que é o nosso alvo. Todo planejamento estratégico vai ser para quê? Para fazer a aspiração acontecer e para fazer essa visão com essas métricas acontecer dessa forma. Esse é o nosso objetivo. O resto é para fazer isso acontecer.